Oiê, hoje é forte, tá? Hoje o vídeo vai ser forte, porque ele é sobre um dos romances mais impactantes que eu já li na minha vida, que é A Cor Púrpura, da Alice Walker. Então, esse é o livro. Esse livro, ele foi lançado em 82, muito embora a ambientação dele seja no início do século passado, nos Estados Unidos. Mas ele foi lançado pela Alice Walker em 82. Em 83, ele ganhou o prêmio Pulitzer, que é, enfim, o prêmio mais importante da literatura mundial. E, salvo engano, acho que foi em 85 que o Steven Spielberg fez uma adaptação para o cinema que fez bastante sucesso, com a Whoopi Goldberg no papel principal e super indicada a Oscar e tudo mais. A Oprah também fez... tinha um papel no filme. E eu acho que muita gente conhece A Cor Púrpura muito mais pelo filme do que de fato pelo romance. Eu nunca tinha lido, apesar de ele ser um romance muito importante na história da literatura mundial. Eu fui ler esse ano. Eu ganhei esse livro de presente de aniversário de um colega que trabalha comigo. E ele falou, eu sei que você gosta de literatura e de clássicos, mas lê esse. Eu senti até vergonha de nunca ter lido A Cor Púrpura. Eu lembro que, assim, na mesma semana que eu ganhei, eu comecei a ler. E foi uma leitura intensa. Eu li rápido, mas foi uma leitura intensa. Qual a história da Cor Púrpura? Esse livro conta a história da Cilly. A Cilly é uma menina de 14 anos, que ela é, enfim, negra, pobre, semi-analfabeta, no início do século passado, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, super machista e racista, especialmente naquela época. Então, enfim, a Cilly, tudo contra ela, né? Todos os fatores da vida eram contra essa menina. E esse romance é um romance epistolar. Vou fazer a professora aqui agora, porque eu não consigo resistir. O que é um romance epistolar? Um romance epistolar é aquele que é feito por meio de cartas. Hoje, até, enfim, nos estudos mais modernos da literatura, admite-se um romance epistolar que seja feito por meio de reportagens também. Mas ele não é uma prosa corrida, ele é feito por meio de cartas. E esse livro, são só cartas. E aí, a primeira página do livro, você já é assim, um soco no estômago. Porque você vê, olha só, deixa eu ver se dá pra você ver. Aqui. Viu pra quem a Cilly escreve? Ela escreve pra Deus. Olha só. Essa menina, então, como eu disse, foi estuprada pelo pai. Aos 14 anos. Teve 2 filhos com ele. Ela tem uma relação meio assim, que os filhos foram tirados dela, foram vendidos ou dados, sei lá o quê. E ela já tem uma relação meio assim, porque ela dizia, inclusive, que os filhos eram irmãos. Porque os filhos são filhos dela, mas são filhos do pai dela também. Então são irmãos dela. E ela é meio que dada ou vendida por um cara que ela chama de senhor, que é o marido dela. Ela se casa com esse cara, mas que, especialmente pela forma como isso aconteceu, ela nunca foi tratada por ele como uma esposa. Ela sempre foi tratada meio que como uma escrava. Então ele tratava a Cilly como uma escrava. E ela era uma pessoa muito sozinha. Essa era a vida pra ela, tá? Ela não tinha qualquer outra perspectiva de uma vida minimamente melhor. É o tipo de situação que a pessoa nem sabe que existe uma vida melhor do que aquela. Ela só começa a melhorar um pouquinho o pensamento e começa a crescer, enfim, como pessoa, quando ela conhece uma mulher que é a Shug. E essa mulher era amante do marido dela. O marido dela, o senhor, era apaixonado por essa mulher, que era uma mulher super sensual e tudo mais, muito diferente da Cilly, que tinha tudo pra ser meio que uma inimiga dela, mas se tornou uma amiga dela. Mas até esse ponto, ela era uma pessoa muito sozinha. Tinha uma irmã que virou missionária na África e nunca mais viu. Então o livro inteiro, ela escreve cartas. Algumas cartas são pra Nettie, que é a irmã dela, mas a maior parte das cartas é pra Deus. E isso já é muito triste, né? De você pensar que uma pessoa... Isso era o que ela tinha. Ela só conseguia escrever pra Deus, como se fosse assim um clamor, pelo amor de Deus me ajuda, que eu tô aqui, enfim, abrindo meu coração com você. Tem uma coisa nesse livro, que ele é todo escrito numa linguagem meio que foge, assim, aquela norma padrão que a gente conhece, daquele português certinho. Essa é a versão em português. Eu não li a versão em inglês, mas eu creio que seja a mesma coisa, e só foi traduzido dessa forma.
é um português cheio de erros, assim, cheio de desvios gramaticais, bem real, assim, essa pessoa, ela não escreveria, ela não falaria aquele português certinho que as pessoas que tiveram acesso a uma educação de qualidade falam. Especialmente naquela época, especialmente sendo mulher e negra. Enfim, aqui, obviamente, quem sou eu pra falar sobre a realidade, sobre essa realidade que eu não vivo, mas que você consegue pensar e tentar ter um mínimo de empatia lendo esse livro. E ele é todo nessa linguagem, então a Alice Walker, acho que ela tentou fazer dessa forma para imprimir mais realidade mesmo na vida dessa menina. Até tem uma parte aqui que eu marquei, que ela me tocou bastante quando eu li. É uma das cartas para Deus, ela diz assim: querido Deus, Sofia falou para mim hoje, eu não consigo entender isso. O que? Eu perguntei. Por que a gente ainda não matou eles? 3 anos depois que ela foi espancada, ela saiu da lavanderia, voltou a pegar cor e o peso dela outra vez. Parecia que tinha voltado a ser como antes. Só que todo o tempo ela fica pensando em matar alguém. Tem branco demais pra matar, eu falei. A gente é minoria desde o começo. Mas eu espero que a gente acabe com 1 ou 2, aqui e ali, pelos anos afora, eu falei. Ou seja, ela tá conversando com a Sofia, que é, enfim, outra personagem, não vou dar tanto spoiler assim. E o que ela tem como pensamento é matar a gente. Isso já se tornou, inclusive, algo comum para elas duas, pensar em matar pessoas. Só que a Sofia queria matar os maridos. E ela diz, talvez não seja melhor a gente matar nossos maridos. Talvez seja melhor a gente matar os brancos, porque tem mais branco no mundo, a gente é minoria, então vamos matar os brancos primeiro. Ou seja, uma conversa trivial, assim, como se fosse uma coisa muito corriqueira, muito do dia a dia, você falar sobre matar gente. E isso... você vê que é uma realidade que é tão desgastada pela vida delas, pela forma sofrida como elas encaram a existência delas, a Cilly e os demais personagens, que isso acaba sendo meio que uma alternativa viável, pelo menos pensar sobre o assunto. O livro todo é assim, um soquinho no estômago depois do outro, mas ele é bom pra gente descobrir uma outra realidade, uma realidade que existiu, que existe, talvez de forma mais camuflada ainda em muitos lugares no mundo. A gente sabe que racismo ainda é uma questão, não só no mundo, é uma questão aqui. A gente sabe que machismo ainda é uma questão aqui e a gente percorreu um caminho muito bom, longo e árduo de lá pra cá, mas ainda tem bastante coisa pra se resolver. Então ler A Cor Púrpura te faz pensar um pouco também sobre essa realidade que mudou um pouco, mas ainda não mudou o suficiente. Então, recomendo. Não é uma leitura leve, é uma leitura pesada, mas necessária. Boa leitura!